Foram prorrogadas até o dia 4 de agosto as inscrições para o programa Apadrinhamento Afetivo da Fundação O Pão dos Pobres. E para ampliarmos estas informações, eu converso aqui no estúdio com a psicóloga da instituição, Mariana Oliveira de Azevedo. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Clayton. Tudo bem? Tudo certo. Mariana, para a gente, quem ainda não está familiarizado, né, o que é a Fundação, vamos explicar um pouquinho, né, para o nosso telespectador, como é que é, em linhas gerais, o trabalho da Fundação Pão dos Pobres. A Fundação Pão dos Pobres, então, ela está completando 128 anos, agora no dia 15 de agosto. É uma instituição muito tradicional aqui de Porto Alegre. E, basicamente, nós atuamos com 3 serviços, tá? Nós temos os cursos de aprendizagem, que são jovens de 14 a 24 anos que buscam, né, alguma profissionalização, iniciar no mercado de trabalho, né, aprender as coisas de forma teórica, de forma prática. Nós temos também o serviço de convivência, né, que são ofertados para crianças que estudam na região sul de Porto Alegre. Então, quem estuda durante a manhã faz o serviço de convivência durante a tarde, quem estuda durante a tarde faz o serviço de convivência durante a manhã. Mas nós também contamos com 120 crianças no acolhimento institucional, que são 4 casas internas e 2 casas externas, e são crianças com vínculos familiares muito fragilizados e que estão afastados da sua família por conta disso, né? Para que a família possa se fortalecer no tempo dela e que a criança também possa se fortalecer neste tempo e, se for possível, né, retomar a convivência familiar. O setor de aprendizagem, né, da Fundação Pão dos Pobres também foi pauta aqui da TV Câmara, no programa Acontece em Porto Alegre, da semana passada, e a íntegra do programa e a matéria, evidentemente, você pode conferir no YouTube aqui da TV. Bom, Mariana, vamos falar um pouquinho sobre o processo de apadrinhamento, né? As inscrições foram prorrogadas até o dia 4 de agosto. Gostaria que tu falasse um pouquinho, né, sobre o que é esse apadrinhamento, né? Para quem também não está familiarizado com essa questão, né? Mas tem essa vontade de chegar mais perto de uma criança, de um adolescente, ter esse contato mais, digamos, familiar, assim, né? Como é que funciona o apadrinhamento? Então, como eu te disse, Clayton, nós temos 6 casas, em torno mais ou menos de 120 crianças acolhidas, né? E essas crianças, muitas delas não estão disponíveis no Cadastro Nacional da Adoção, mas quando estão, não tem muitos interessados. Isso porque a maior parte dos adotantes busca crianças menores, com um perfil específico, com um tom de pele específico, e o apadrinhamento, ele visa justamente poder atender essas crianças que são maiores, né? Então a faixa etária vai de 8 a 18 anos, tá? São crianças que não têm tanta convivência familiar, que já estão afastadas da sua família por alguma violação de direitos e em alguns momentos até podem apresentar questão de saúde mental ou não tem aquele perfil específico para ter um pretendente à adoção. E o apadrinhamento dá conta justamente disso, né? Não envolve nenhuma guarda ou tutela legal, mas sim propicia que a gente possa estabelecer um vínculo afetivo com essa criança, né? Que a gente possa ser uma pessoa de referência, que a gente possa ser uma pessoa que constitui a rede de apoio, né? Seja às vezes para dar uma volta na praça, para, né, conversar, para receber um conselho, tanto da vida pessoal, emocional, profissional também, né? Para que a gente possa ter essa pessoa como um apoio, né? Porque é como a gente costuma dizer, na nossa infância a gente tem outras pessoas que a gente pode recorrer que não são só os nossos pais, né? A gente tem madrinhos e a gente tem padrinhos também, né? Então, a ideia é justamente essa, de que a gente possa proporcionar um vínculo afetivo para essa criança. Certo. Isso é importante, né, Mariana, porque, como tu citaste, né, são crianças que estão ali, né, carecem desse apoio, né, e desse apoio tanto institucional quanto afetivo, amoroso, né, e o apadrinhamento é isso, né, que tu citaste, é ter essa referência, né, a quem recorrer, a dar uma certa estabilidade familiar por determinado período para essas crianças, né, porque é num momento, especialmente os pequenos, do desenvolvimento delas, né? Claro, e até para os adolescentes, Clayton, porque em muitos momentos também eles ficam atrapalhados
trabalhados ali nos seus sentimentos, ou ficam com dúvidas do que eles querem, né, ser quando crescer, como eles podem se desenvolver. E muitas vezes o padrinho, ele é essa pessoa que pode orientar, que pode também escutar, que tem um vínculo mais íntimo e que pode até dar algumas sugestões, né, e um apoio, né. Às vezes muito a gente fica preocupado com quem que a gente vai falar quando algo não dá certo. E o padrinho é justamente para isso, mas também de poder tomar um sorvete, de poder fazer uma saída no final de semana, de poder ter essa estrutura familiar e comunitária também, que muitas vezes as crianças institucionalizadas não conseguem ter acesso. E os padrinhos daí, a partir do apadrinhamento, eles têm livre acesso às crianças e adolescentes? Eles podem visitá-los todo dia? Tem algum período determinado? Como é que funciona assim? Então, nós temos algumas combinações, né? A ideia é de que a pessoa se disponha pelo menos 2 finais de semana no mês. Às vezes a gente entende que não é possível, mas enfim. Então, a ideia é que a gente possa conversar, ver a disponibilidade dessa madrinha ou desse padrinho. Alguns conseguem todos os finais de semana, alguns conseguem sair para almoçar ou sair para jantar, ou às vezes até fazer uma videochamada ou uma ligação, trocar uma mensagem no celular. Então, muito vai da subjetividade de cada padrinho ou de cada madrinha, né? A gente sempre tenta acordar para algo que fique bom, que não fique muito demandante, que não fique um vínculo pesado, né? A ideia é que o vínculo ele possa vir de forma espontânea. Certo. Para quem está nos acompanhando, Mariana, e quem se interessou, né, por este programa, quem pode ser um padrinho afetivo, né? Quais os requisitos, digamos assim? Então, os nossos requisitos é pessoas a partir de 21 anos que moram em Porto Alegre ou na Grande Porto Alegre e que disponham pelo menos de 2 finais de semana no mês para poder fazer essa aproximação, ter essa convivência. E a partir disso também a gente vai fazer algumas entrevistas para, né, ver o que fica bom para a pessoa, qual a disponibilidade, quais são os interesses também. Certo. É isso que eu queria tocar também nesse ponto, né? A partir da inscrição, né, há um processo de acompanhamento pela Fundação do ponto de vista desse processo de entrevista, dessa sensibilização, até para entender o que aquele candidato realmente espera, né, do programa. É isso, né? Assim... Isso. Então, o nosso processo com o apadrinhamento, né, a gente abriu para as inscrições, estamos recebendo os candidatos e a gente também vai ter algumas oficinas de sensibilização que tratam de temáticas como adolescência, como saúde mental e também entrevistas com assistentes sociais, com os psicólogos que compõem a equipe técnica desses acolhimentos, né, dessas instituições de acolhimento institucional. E a partir disso também, a gente sempre diz que a pessoa não vai estar sozinha, porque claro que acontecem alguns entraves, porque é o desenvolvimento de um vínculo, vai acessar muitas coisas pessoais do padrinho ou da madrinha ou até daquela criança ou daquele adolescente. Então a ideia é que a gente possa construir junto, né? Então sempre vai ter o amparo da equipe técnica por trás, né? Seja para poder fazer uma combinação, que horas que sai, que horas que volta no final de semana, ou também para lidar com uma demanda mais específica que, bom, acabou sensibilizando demais essa dupla, né? E são casais ou não, ou pessoas que moram sozinhas também, não tem um... A gente recebe a inscrição dessas duas formas, né? Temos também casais que são madrinhas e são padrinhos, mas temos também pessoas solteiras, temos pessoas também que residem com outros membros de suas famílias e nesse sentido a gente vai avaliando cada caso também, né? Porque tem crianças que desejam só uma madrinha ou só um padrinho e a gente precisa ver o que tem de sensível na história daquela criança ou daquele adolescente para melhor poder constituir esse vínculo, né? Para poder dar o match, como a gente diz. Match, claro, perfeito. Não, e evidentemente, né, é uma questão do match, isso remete aos dois lados, né, da questão, né? Especialmente da criança, o que na avaliação daí, evidentemente, dos especialistas, de vocês, o que ela precisa como um padrinho para poder encaixar, né? Isso, né? Isso, até pelas expectativas, né? Tanto dos adultos quanto das crianças e dos adolescentes que estão conosco, né? Porque também não adianta a gente fazer uma aproximação de um adulto que pensa em acampar no final de semana, mas a criança gosta mais de dar uma volta na praça, né? Então, tudo isso é avaliado, desde coisas simples até a essas outras expectativas que vão aparecendo ao longo do processo. E como é que é esse processo de aproximação, né, com as crianças? É
nessa sequência da sensibilização, das entrevistas, como é que é esse primeiro momento, assim, né, de aproximação com as crianças e adolescentes? Então, primeiro a gente tem as oficinas, depois as entrevistas com a equipe técnica, mas a aproximação ela só vai ocorrer para quem tiver 100% de presença nessas oficinas e é uma aproximação gradual, né? Os encontros são feitos principalmente na instituição, nesse primeiro momento, são poucas horas, né, para a gente ver a tolerância, ver como é que está sendo para os dois lados, tanto para o adulto, para a criança e para o adolescente, e a partir disso, né, se o vínculo for positivo, então a ideia é de que surjam autorizações para saídas no final de semana e eventualmente até pernoites, de poder sair na sexta e voltar só no domingo, para dormir na casa do padrinho ou da madrinha. Certo. Nessa edição, nesse processo de inscrição, há um número definido de inscritos? Vocês trabalham com alguma... Não, nós não temos números. Então é aberto, o pessoal pode Sim, participar. É aberto para todo mundo que tiver interesse. Certo. O apadrinhamento, ele é de quanto tempo, Mariana? Assim, tem um período estabelecido, assim, que ele pode ser padrinho e tal? Na verdade, Clayton, nós não temos esse tempo específico, porque justamente é a constituição do vínculo e a gente espera até que quanto mais duradouro, melhor, né? A gente tem um caso na instituição de um menino que ele foi apadrinhado logo que ele ingressou, né? Quando ele tinha 14, 15 anos. Hoje ele já completou a maioridade e ele continua tendo o apoio desses padrinhos. Então, por isso que a gente fala sobre rede de apoio, porque a ideia é que possa, de fato, constituir alguém que vá para além do processo do acolhimento, né? Que vá para além daquele período que a criança fique na instituição. Dá esse caráter familiar, né, de apoio familiar, né, para aquela criança com adolescente. E nesse sentido também te pergunto, Mariana, que relatos, né, vocês têm, assim, né, dessa experiência de vocês, né, nesse programa do apadrinhamento, tanto do ponto de vista das crianças e adolescentes, né, e quanto de quem foi padrinho ou quem é padrinho, né, do ponto de vista, assim, do desenvolvimento social, especialmente, né, das pessoas, né, envolvidas no processo. Né? Para as crianças e para os adolescentes, a gente percebe que é muito benéfico quando eles conseguem passar principalmente os finais de semana fora da instituição, né? Porque muitas vezes eles lidam com coisas bastante coletivas. O quarto é coletivo, os passeios são coletivos. E quando tu sai com a madrinha ou com o padrinho, é um olhar mais individualizado, mais carinhoso, mais atencioso e específico para aquela criança ou para aquele adolescente. Então, é um ato de amor, né? A gente percebe o quanto isso é importante e o quanto eles se sentem quistos por essas pessoas, né? E em relação dos padrinhos, a gente percebe que como é um desafio constituir um vínculo para quem não é da nossa família e do nosso convívio, né? E tem pessoas que mesmo também tendo filhos, têm muito amor para dar. Então, a gente percebe que é benéfico para ambos os lados. É muito legal, né? E o programa do apadrinhamento, ele pode daqui a pouco evoluir para uma adoção? Ou uma coisa, outra coisa, outra coisa? Não, o programa do apadrinhamento, ele não tem viés de guarda ou de tutela legal, justamente porque são crianças que já estão num cadastro nacional de adoção e tem uma fila a ser seguida, né? O apadrinhamento, ele se propõe a justamente dar esse vínculo, mas não necessariamente a criança ela vai ser adotada pelo padrinho ou pela madrinha, né? Mas também vai continuar podendo frequentar a casa ou frequentar os espaços familiares. Então, a gente tenta desenvolver como um vínculo comunitário, não como um processo de adoção. Ah, perfeito. Porque tem uma lista, né? Como você taxa, né? Eu preciso obedecer Perfeito. Mariana, gostaria que tu reforçasse, então, o convite, né, para quem está nos acompanhando aqui, né, se interessou pelo assunto, né, ou conhece alguém que tenha vontade de ser padrinho afetivo. Gostaria que tu reforçasse, né, lembrando que as inscrições vão até o dia 4 de agosto, então ainda tem um tempinho para que você possa fazer a sua inscrição e é bem simples, bem fácil, né? Então, primeiramente, gostaria que reforçasse para nós, viu, Mariana, esse convite. Tá certo. Então, para quem tem interesse de ser padrinho ou de ser madrinha afetiva, nós convidamos também para se inscrever no nosso e-mail, que é apadrinhamentoafetivo@pontospobres.com.br. Como o Clayton falou, nós recebemos então as inscrições até o dia 4 de agosto e a partir disso começa o processo, né? Para quem tem muita disponibilidade afetiva, para quem busca a criação desses outros vínculos, nós estamos esperando.
Então tá certo. Reforça aqui então as palavras da Mariana, né? apadrinhamentoafetivo@pãodosPobres.com.br, tá aí na sua tela para que você possa anotar, tirar uma foto aí rapidinho desse endereço e faça a sua inscrição para você que tem interesse, né, em participar desse programa. Como a Mariana citou aqui, é muito legal, né? Dá um caráter, né, de uma sensibilidade maior, uma questão afetiva maior, né? E tem muita gente que enfim, precisa, né? Precisa desse, especialmente as crianças, né? Evidentemente, né? Mas também os padrinhos também podem se beneficiar do ponto de vista, né? De se tornar evoluir como pessoas aqui neste plano, digamos assim, né? Claro. Mariana, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Câmara, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem aqui, parabéns pela iniciativa do Pão dos Pobres, e mais uma vez fica o convite, ó, até o dia 4 de agosto, então, inscrições abertas para o apadrinhamento afetivo da Fundação O Pão dos Pobres.